Você pode permanecer sentado. Agora abra a sua Bíblia, 1 João capítulo 1. Primeira epístola de João capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 4. Se nós vimos o Messias prometido, a segunda expressão que eu gostaria que nós pensássemos agora é Logos ou verbo. Ele é o verbo, né? A primeira epístola de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 4. E esse texto fala, de certa forma, da essência do Senhor Jesus Cristo e daquilo que Ele promove em sua vida e em minha vida, e daquilo que Ele promove em sua vida e em minha vida no relacionamento nosso de um para com o outro. Observe o que João fala aí. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho, e vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Observe como nós dissemos, é o verbo da vida, a expressão que aparece é logos, né? É o verbo que fez com que tudo viesse a existir. E João, ele chama a nossa atenção para dizer que ele não é inferior a Deus, ele sempre existiu. Jesus é eterno como Deus, são três pessoas e um só Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então João diz, ele era desde o princípio, ele sempre existiu. Não existe origem do Senhor Jesus, não existe início e nem meio, e nem nunca vai acontecer fim. Jesus sempre existiu. A sua existência é histórica. João demonstra isso através da evidência pessoal. Ele diz assim, Jesus sempre existiu, e eu tenho provas disso. E ele utiliza a própria experiência dele. João aqui já é um ancião, e ele já está provavelmente com mais de 90 anos de idade, tem muita experiência, é o último ainda vivo dos apóstolos, e ele escreve para aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas, e ele diz assim, olha, primeiro eu ouvi, o que ouvimos, e o que vimos com os nossos próprios olhos, e nós contemplamos a expressão. Ele diz, eu vi os milagres que ele fez. Você já leu, porventura, a respeito daquele cego, daquele aleijado? Pois eu vi, eu estava lá. E ele fala a respeito da exatidão do que aconteceu no Monte da Transfiguração. Ele contemplou o Senhor se transfigurando ante os seus olhos. Ele verificou a exatidão da ressurreição. E ele tornou-se uma testemunha.
Então ele fala da experiência pessoal dele a respeito da pessoa de Jesus Cristo, o verbo da vida. E aí ele diz o resultado disso que pode ser para a sua vida. Ele diz duas coisas para que possamos ter comunhão. E a comunhão é com o Pai e com seu Filho. E a comunhão é entre os homens. Então observe, se você não tem comunhão com Jesus, você não tem comunhão com o Pai. Se alguém pensa assim, olha, é só Deus que é Pai, olha, isso não dá certo. Porque se você não tem comunhão com o Filho, você não pode ter comunhão com o Pai. Então você tem comunhão com o Pai através do Filho. E tem comunhão uns com os outros. Mas a outra verdade importante que João apresenta nesse texto é uma que esse mundo tem procurado nos nossos dias. O mundo tem buscado alegria, tem buscado satisfação nos afazeres, nas atividades, nas festas, mas sabe quando o homem retorna? Vazio, porque a verdadeira alegria só se encontra em Jesus, e ele fala isso nesse texto. Então, quando João fala a respeito do verbo que é o Senhor Jesus Cristo, ele demonstra essas verdades importantes, ele de fato existiu. Se você quer ter comunhão com ele, com o Pai, é através do Filho. E se você quer ter comunhão um com os outros, é através de Jesus Cristo. E se você quiser desfrutar da verdadeira alegria, é através do Senhor Jesus. Somente Cristo, somente o Senhor Jesus pode proporcionar isso em nossas vidas. Deixou seu trono, tornou-se humano, desceu do céu, se humilhou, trocou a glória por minha culpa. Somente Cristo tem tanto amor. Eu louvo a Cristo, Filho do Deus vivo, que numa cruz por mim se entregou, pois não há outro e nem haverá, somente Cristo é Salvador. Muitos milagres Jesus faz.
terceira verdade a respeito do Senhor Jesus Cristo, eu convido que você abra a sua Bíblia no livro de Marcos, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o que narrou Marcos. E nós vamos ler o capítulo 10, do verso 46 ao verso 52. Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao verso 52. Essa expressão, Jesus de Nazaré, ou o Nazareno, é uma das expressões, não é? A respeito do Senhor Jesus. Ele é o Messias, Ele é o Verbo, Ele é o Nazareno, é Jesus de Nazaré. Observe o verso 46. Esse texto fala de um dos milagres que Jesus Cristo realizou, mas na narrativa aparece essa expressão. Eu gostaria de chamar a atenção nossa para essa expressão. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-lhe-se a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Nós vimos que Jesus nasceu em Belém. Por que então ele é chamado de o Nazareno? Nazaré era a cidade natal de José e de Maria. Logo após o nascimento eles vão para o Egito, depois eles retornam para Nazaré, onde Jesus Cristo tem todo o seu desenvolvimento em Nazaré. É em Nazaré também que ele aprende o ofício do Pai. É em Nazaré que Jesus Cristo vive uma boa parte da sua vida até iniciar o seu ministério, o seu serviço. Mas nesse fato, nesse texto específico, nós vimos que um homem sem nome, Bartimeu, filho de Timeu, é a única expressão que aparece. Ele escuta que Jesus está passando. E o interessante do texto é que enquanto Jesus vai passando, rodeado por toda aquela multidão, sem dúvida ele tem interesse: quem está passando, o que é que está acontecendo, que movimentação é essa? E dizem para ele: Jesus de Nazaré está passando. E eu quero chamar a atenção sua e minha para essa expressão. Todas as vezes que nós vemos a expressão Nazaré, ela não é de maneira positiva, mas de maneira negativa e pejorativa. Tanto que quando Natanael é chamado, ele diz assim: porventura de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Era uma vila desprezada, era uma vila pobre, desprezada pelas pessoas. Então quando alguém dizia assim: fulano é de Nazaré, então aquilo era para levantar uma certa suspeita. Quando dizia Jesus o Nazareno, ele estava dizendo: olha, porventura pode ter alguma coisa boa em Nazaré. É isso que o Bartimeu escuta, o cego escuta isso daquela multidão. Quem é que está passando? O Nazareno, aquele homem que diz que faz isso, aquilo e aquilo outro. Mas na verdade ele é de Nazaré. Observe o que está por trás daquilo: aquele homem de Nazaré. Mas o que chama toda a nossa atenção é a forma como o homem cego, que o texto diz que era também um mendigo, ele escuta Jesus de Nazaré, mas a expressão dele é: Jesus o quê? Filho de Davi. É uma expressão de realeza. Quando de maneira pejorativa falam de Jesus, é Jesus de Nazaré. Quando ele se levanta a clamar, e ele clama cada vez mais e mais e mais, ele diz: Jesus, filho de
Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão. Observe que talvez você escuta falar sobre um Jesus de Nazaré, mas a diferença é quando nós compreendemos que ele de fato cresceu em Nazaré, mas ele é muito mais do que um nazareno. Ele é o filho do Deus Altíssimo. Ele é o filho de Davi, herdeiro por herança, não é, do trono de Davi. A expressão, o que ele faz é: os homens não creem no filho de Nazaré, eu creio que tu és o filho de Davi. E ele resoluto, de repente algo extraordinário acontece. Jesus para, e Jesus manda que o homem se aproxime dele, e ele de um salto, ele larga a capa. De um salto ele larga o ponto dele, porque ele pede esmola ali. Você imagina perder o ponto dele de pedir esmola, a sua capa que o protegia. A confiança desse homem era tão grande que ele sabia que o milagre aconteceria, porque ele estava diante do Filho de Deus, o Filho de Davi. E ele vai ao encontro de Jesus, e Jesus pergunta a ele: o que você quer que eu te faça? Talvez a pergunta de Jesus possa ecoar, né, pelos anos e chegar em sua mente, em seu coração. O que você quer que Jesus faça por você? Parece ser óbvio, né? Se eu sou cego, evidentemente eu quero enxergar, mas às vezes nós estamos num estado de cegueira espiritual, e quando a pergunta é feita: o que você quer que Jesus faça? Nem sempre a resposta é: Senhor, que eu veja. Você verdadeiramente quer enxergar espiritualmente? Porque Jesus nessa noite ele faz a pergunta para você: o que você quer que eu faça por você? Eu quero dizer para você que a pior coisa que pode acontecer não é a deficiência visual, mas é a deficiência espiritual. Porque o deficiente visual, ele pode chegar ao conhecimento da graça e alcançar a salvação. Mas o deficiente espiritual, aquele que não enxerga espiritualmente, se ele continuar vivendo espiritualmente cego, ele está fadado à eternidade longe de Deus. E a pergunta de Jesus que deve ecoar no seu coração: o que é que você quer que eu faça por você? E a melhor coisa que você pode pedir nessa noite: Senhor, eu quero enxergar. E sabe o que aconteceu? Jesus fez com que aquele homem enxergasse imediatamente. E qual foi a atitude dele? Alegria por servir ao Senhor Jesus Cristo. A surpresa de Jesus Cristo para aquele homem: ele para, ele se interessa, ele chama, vem, e ele ajuda, ele faz por você, e ele quer fazer por sua vida nessa noite. Vamos ouvir isso, né? Jesus de Nazaré. Por onde anda, vai espalhando amor. Muitos o seguem pela Judéia, querem obter favor. Quem é esse homem? Outros perguntam: quem é o benfeitor? Pode ser o Messias, o próprio Salvador. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal. Ele é o Filho de Deus.
a outra expressão a respeito do Senhor Jesus Cristo traduz perfeitamente a essência dele. E o texto que nós vamos ler é conhecido como o texto áureo das Escrituras. João 3, verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é chamado de o texto áureo das Escrituras. Ele fala sobre esse amor. Antes de eu prosseguir, parece que vai ter trabalho com as crianças. Eu esqueci de avisar. Então, se porventura ainda tiver uma criança até 8 anos, né? Então você pode descer. Como nós estávamos falando, né? Jesus Cristo, essa expressão ela é apresentada quando Nicodemos se encontra com Jesus Cristo à noite. E o propósito de Jesus Cristo naquele momento é retirar a falsa ideia de que a religiosidade pode resolver as necessidades do homem. Nicodemos era um homem extremamente religioso e ele procura Jesus Cristo à noite. E Jesus diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Em resumindo a conversa que eles tiveram, você precisa nascer de novo. Essa religiosidade, ela aparentemente é boa, mas você precisa ter um encontro. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos, e você precisa nascer de novo. Nicodemos não sabe como acontece isso. Ele não sabe como isso pode acontecer. E ele admira, Jesus admira: você é mestre e você não sabe disso. Você precisa, Nicodemos, nascer da água e do Espírito. Mas esse verso, de forma específica, essa expressão, né, a respeito do amor, Jesus é a manifestação do amor de Deus para as nossas vidas. Se você já falou alguma vez assim, Jesus é amor, ou Deus é amor, de fato, Jesus Cristo é amor, né? E esse texto, ele fala 3 coisas simples para nós, o texto que lemos de João 3,16. A primeira é a intensidade desse amor, porque Deus, olha, isso é intensidade. Deus amou de uma maneira tal. É amor no grau mais elevado. Isso é amor no grau mais elevado. Isso é intensidade. A intensidade do amor de Deus é expressa em 2 coisas. Primeiro, em dar, Ele deu o Filho dele. Segundo, Ele deu o Filho dele para morrer na cruz do Calvário. Isso é a intensidade desse amor. A segunda coisa é a abrangência. Por que Ele deu o seu Filho unigênito? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Só quem tem o poder para fazer com que o homem não pereça é Jesus Cristo. Nenhum outro pode, só Ele pode. Então a abrangência, todas as pessoas. Você ficou de fora para quê? Todo. Então a salvação é para você também. Mas aí tem alguma coisa agora, né? Tem uma questão. A falta de crer. Existe uma exclusão aí, o texto diz para ele: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De quem é então que ficou de fora? Os que não creem. Aqueles que ainda não verdadeiramente entregaram seus corações a Jesus. E lembra?